Meus irmãos, na oportunidade de hoje, nós desejamos avançar um pouco mais acerca do conhecimento, né, de Deus, tomando como base a sua palavra, logicamente, e aquilo que está registrado no livro do profeta Jonas, como nós temos trabalhado nos últimos domingos, ou alguns domingos, né? A gente já vem trabalhando nesse aspecto. Então, dentre tantos atributos revelados no livro de Jonas, no filho de Amitai, há um atributo que responde a muitos questionamentos, não é, levados pelo desconhecimento de quem Deus de fato é. Então Deus, ele é soberano e ele é supremo. Nós vamos trabalhar hoje nesses dois atributos de Deus, que reflete de fato um pouco mais da sua natureza expressada na trajetória ou na narrativa bíblica do livro de Jonas. E meus irmãos, isso quer dizer que nada, nem ninguém está acima do Senhor nosso Deus. A sua supremacia, ela nos indica que em ser Ele soberano sobre todas as coisas e todas as demais coisas criadas, tem primazia, então, correspondida por nossos corações e mentes. Assim deve ser. E isso nos leva a uma conclusão muito simples: compreender que nossas vidas sejam de fato aquilo que Deus planejou para que fossem, no mundo e na igreja, passa pela realidade de que precisamos realmente conhecer quem Deus é. Então, o conhecimento acerca de Deus é algo extremamente importante, deve ser alvo da nossa busca durante toda a nossa existência, toda a nossa vida. A maioria das pessoas, elas não trazem na sua vida uma visão ampliada de Deus, ou assim, de quem Deus é, a qual devemos ter: quem Ele é, como de fato Ele age, não é? E como Ele de fato Ele repousa na sua supremacia e na sua soberania. Na verdade, irmãos, praticamente não há visão alguma de Deus na nossa sociedade. Fora da igreja, Ele é simplesmente ausente e assustadoramente ignorado. Esta é uma realidade, é um fato estabelecido. Ao invés da visão, ou da nossa visão acerca de Deus ser grandiosa, em muitos aspectos ela é desprezível. Em vez da nossa visão acerca de Deus, ela ser central, em muitos momentos, esta visão parece que ele é secundário. A nossa visão acerca de Deus, que deveria ser mais clara e determinante, ela é ofuscada em alguns momentos. Como também, jamais a nossa visão acerca de Deus poderia ser insípida, mas de forma encantadora. E meus irmãos, tudo isso então aplica-se ao conceito de que viver para a glória de Deus precisa sair do romantismo e precisa tomar corpo, tomar forma. Passou então, de fato, este conceito a ser algo muito vazio, um pensamento apenas filosófico e sem conhecimento algum. As palavras, elas podem até sair da nossa boca, podemos até expressar aquilo que nós pensamos acerca de Deus e são coisas bonitas, mas elas de fato às vezes não refletem na prática a vida de quem de fato foi salvo pelas mãos do soberano e que dele precisamos ter o entendimento da primazia. Este, portanto, irmãos, foi o estado da história de Jonas antes do afogamento, antes dele ser lançado no mar. Esta era a condição em que Jonas ele vivia. Ele vivia um cristianismo, ou melhor dizendo, um entendimento acerca de quem Deus é, apático, ofuscado, distante, de tal forma que não tinha primazia a pessoa do Senhor nosso Deus na vida de Jonas. E a W. Pink, no seu livro Deus é Soberano, quero até indicar para você que gosta deste conteúdo, você possa fazer essa leitura. A W. Pink, ele diz que a atitude mais apropriada que devemos assumir diante de Deus é a atitude de piedoso temor. Os nossos corações precisam ter este aspecto, esta característica de piedoso temor, de obediência implícita. E obediência implícita já está dizendo que é algo que é mais interno do que externo, porque a obediência que Deus considera é a obediência interna, que flui de dentro, não a obediência que apenas as pessoas veem
e não refletem a realidade. A W. Pink diz ainda que a postura ou a atitude mais apropriada que devemos ter diante de Deus é aquela que é de inteira resignação. E aqui tem tudo a ver com ser discípulo, negar-se a si mesmo, deixar a nossa vontade de lado para fazer a dele. E ainda por fim, a W. Pink diz que nós precisamos ouvir a voz de Deus e ser a ela submissos sem reservas. São estes pontos, irmãos, que nós não encontramos na vida de Jonas antes de ele ser jogado no mar. Para que nós possamos aprofundar um pouco mais nesta noite de celebração, nós vamos, irmãos, refletir no livro de Jonas, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Você pode abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2, e versos do 1 até o verso 10. Som. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versos do 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas, elas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei ao Senhor pertence à salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e eterno Deus, nós te damos graças por esta palavra, como também, ó Deus, pela tua intervenção nas nossas vidas, para que chegássemos até aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, ao teu Santo Espírito, que nesta noite adentre nossos corações, nossas mentes, iluminando-as, para que possamos compreender a tua palavra. Precisamos, ó Deus, nos alimentar espiritualmente nesta noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor vá adiante de nós, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a narrativa bíblica de Jonas nos aponta claramente no capítulo 1 que um grande drama se instalou na vida dele quando ele resolve desobedecer a Deus e partir então para outra cidade que não era a cidade a qual o Senhor ele determinou que assim fosse. E toda essa história vai culminar numa grande tempestade que o Senhor faz com que aquilo aconteça e que de repente a solução que se encontra é jogar Jonas no mar. Jonas, então, a partir do capítulo 2, que nós lemos, nesta ação que foi aqui estabelecida, diante da tragédia agora, Jonas ele está em apuros, ele está em risco de vida, ele agora sabe que vai morrer. Ele, no momento em que ele é jogado no mar, ele agora compreende que a sua vida ali chegará ao fim, cessará.
E de fato, irmãos, o que aconteceu foi uma grande tragédia que ele agora se envolve na sua desobediência à vontade de Deus. Jonas, então, após revelar a verdade aos marinheiros daquela embarcação, do que estava de fato acontecendo, ali, de fato, houve uma atitude drástica, que ele então mesmo responde, no capítulo 12, ele responde para aqueles homens: peguem-me, joguem ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Interessante, irmãos, que essa questão de sair do cenário quando se desobedece a Deus, sempre nós encontramos em alguns pontos da Escritura. É algo de fato interessante que nós possamos buscar estes pontos. E queridos, observe que quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles foram para fora do jardim. Observe ainda que quando Jacó desobedece a Deus, ele também foge, ele está fora da casa, do convívio da família, ele foge, vai embora. Jonas, então, ao desobedecer a Deus, ele precisou ir para fora do barco. Quem vive em rebeldia contra Deus ficará fora do céu. Então, esses pontos, irmãos, nós precisamos compreender que, de fato, a desobediência a Deus sempre traz consequências drásticas. E isso é algo que precisa ser levado muito em consideração. Segundo a Bíblia, não há possibilidade de que não colhamos frutos amargos em virtude da nossa desobediência à vontade de Deus. O princípio, ele se estabelece de forma muito clara quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E queridos amados, o que Jonas estava colhendo com toda aquela narrativa, com toda aquela história, nada mais foi do que uma colheita de uma coisa que ele plantou lá atrás. Ele resolveu desobedecer a Deus, ele resolveu mudar. O Deus soberano estabeleceu que ele teria que ir para Nínive e não para Tarsis. Então essa mudança não poderia de forma alguma haver, não poderia acontecer. E aí as consequências, elas são colhidas e são drásticas. Na verdade, irmãos, tudo isso que ocorreu com Jonas é o reflexo de um esfriamento espiritual que fez com que ele tomasse decisões fora da vontade de Deus. E isso, irmãos, é algo tão interessante que Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele fugiu da presença de Deus, ele demonstra frieza aos fatos, porque nem no momento em que o capitão do barco pede para que todos orem, ele não ora, ele está frio, ele está apático àquela realidade. Como também existe uma entrega ao declínio e destruição da sua própria vida. De fato, isso são aspectos, irmãos, de quem está frio na caminhada. É de quem está totalmente distante das Escrituras, distante de uma vida de oração, de uma vida com o Senhor. De fato, essas atitudes de Jonas vêm de um processo de esfriamento que começou muito antes até do chamado dele mesmo. E queridos, observe que quando nós estamos distante do Senhor, quando a nossa vida ela está distanciada da palavra, de uma vida de oração, de presença nos cultos, no ajuntamento dos santos, quando a gente agora começa a trilhar por veredas que não são as veredas verdejantes ditas no Salmo 23 pela ovelha cuidada pelo seu pastor, essa vida agora ela perde o desejo de buscar o Senhor, ela perde o desejo de orar, ela não quer mais ouvir a palavra de Deus, porque as pregações entram como facas ou flechas em seus corações, tirando delas o sossego e a calma por conta das verdades bíblicas. Esta vida, então, com esse esfriamento, deixa, então, de estar firme na comunhão da igreja, se sente fraco, fragilizado, se sente desprotegido e, por último, desanimados. Imagino eu que Jonas vivia momentos assim, momentos de perda de convicção, momentos de distanciamento, momentos de apatia à presença de Deus, de tal forma que ele teve a coragem
de desobedecer ao Senhor, uma ordem expressa dele: ora, te levanta e você vai para Nínive, você vai pregar o que eu vou mandar você fazer. E ele resolveu mudar de ideia, dizer: eu não vou fazer o que o Senhor quer, porque na minha vida quem manda sou eu. Estou parafraseando. Eu vou agora fazer o que eu quero, eu vou comprar a passagem para Tarsis. E isso, de fato, irmãos, é o que acontece na nossa vida, se nós não formos vigilantes na nossa vida com o Senhor. Por isso a necessidade de uma vida piedosa, que busca o Senhor a cada dia da nossa vida. Que se falta uma rota, nós temos a rota de oração, que pressupõe ou que sugere para você orar por aqueles pedidos estabelecidos de domingo a domingo. E meus irmãos, nós precisamos levar isso muito a sério. Foi por conta de vida fria espiritualmente que Jonas, ele então agora adentra em uma situação como essa. Observe ainda, queridos, que Deus, ele é soberano, mas nós somos responsáveis pela busca à sua presença. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis por uma busca de uma espiritualidade, de uma vida com Ele. Amém? Mas o Senhor, irmãos, soberano e supremo, cercou a vida de Jonas completamente e o trouxe de volta. Aqui está um grande feito do Senhor de misericórdia e de graça. Aquele miserável desobediente, ele agora vai ser trazido pelas mãos poderosas do soberano Deus para o centro daquilo que o Senhor queria que acontecesse. Porque Deus é soberano e os seus propósitos e os seus desígnios e os seus projetos, seus planos, seus desígnios, eles jamais serão frustrados, quer eu queira ou você ou qualquer uma outra pessoa. Aquilo que o Senhor determinou, assim será. E meus irmãos, Deus salvou o desobediente da morte por afogamento. Olhando então, queridos, para esta realidade, o capítulo 2 então fala de uma oração de Jonas a Deus. Eu acho que se você for um leitor assíduo do livro de Salmos, você percebeu que em muitos momentos ele citou o livro de Salmos nesta oração. E queridos, a oração de sua prisão é a respiração de alguém que tinha familiaridade com os Salmos. Ele cita muitos fragmentos de Salmos e os adapta para atender àquela situação naquele momento. É como se ele tivesse na sua mente tudo decorado, conhecido de forma muito clara os conteúdos dos salmistas. E queridos, há um dado interessante em que ele busca na sua oração grandes salmos messiânicos que falam acerca de Cristo, que apontam para o Senhor, como o Salmo 22, como o Salmo 69, como o Salmo 16. De fato, irmãos, este conjunto de fragmentos de salmos que Jonas diz no momento em que ele se encontra em apuros, de fato torna-se um salmo do seu arrependimento, o salmo da ficha que caiu, que disse: que bobagem eu fiz, Senhor me salva, Senhor tenha misericórdia. E meus irmãos, se ele tivesse orado em vez de fugir da presença de Deus, se ele tivesse obedecido em vez de desobedecer, ele não teria tido essa experiência tão angustiante. No entanto, queridos, sua oração ela foi real, teve convicção, teve confissão, teve ainda contrição e teve intercessão. Amados, nos versos 1 até o verso 9, nós encontramos a oração de Jonas. E a resposta do Senhor vem apenas no verso 10. A oração de tudo que ele falou foi respondido no verso 10, no último verso. Então este salmo ele se divide nessas duas partes. A oração, ela não apresentou nenhuma palavra de petição. Observe que em toda a nossa leitura bíblica, ele não faz um pedido a Deus. Ele não diz: Senhor me salva. Ele não diz: me tira dessa situação. Senhor, eu estou perdido. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me dê isso. Senhor, faça alguma coisa. Manda um socorro. Não tem nenhum pedido. E observe, queridos, como isso é de grande profundidade e importância para as nossas vidas. Nós que somos acostumados a nos ajuntar nos momentos de oração, mais para pedir do que para dar a Ele ações de graças. Já observamos isso? Quando nós vamos orar: Senhor, me dê isso. Senhor, me dê aquilo. Senhor, eu preciso tanto disso.
eu preciso tanto daquilo outro. Senhor, são pidões e mais de carteirinha. É uma lista tão grande de pedidos, que ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não oramos como convém. Mas Jonas, nesse momento, ele dá uma aula para nós. Jonas, não que seja proibido pedir, mas num momento tão crucial como esse, ele se volta para adorar ao Senhor. Ele se volta para dar ao Senhor ações de graças. E meus irmãos, esta oração então envolvida com contrição e consagração e votos que foram feitos, o que foi feito, uma verdadeira doxologia, um fechamento de um ciclo, porque ali estava se fechando o ciclo do incrédulo Jonas, e estava começando agora o ciclo agora de um profeta que agora dependia totalmente do Senhor, e reconhece a sua soberania, e que o Senhor tinha primazia na vida dele. É um estado agora diferente, e nessa doxologia ele então não pede nada, mas ele apenas exalta o Senhor, apenas isso. Quem é Deus, irmãos, para Jonas depois desta vivência? Deus agora assume o seu papel no trono, no altar do coração de Jonas. Jonas agora passa a conhecê-lo claramente, a conhecê-lo de fato como ele é. Ele se rende. E observe, irmãos, que nos versos 1 e 2, a palavra de Deus diz: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Meus irmãos, aqui, queridos, de forma muito clara, Jonas está relatando ou demonstrando com este acontecimento de que não há nenhum lugar na existência fora do alcance da graça de Deus e da capacidade dele intervir. Não existe lugar difícil para que Deus adentre e resolva. E observe, queridos, que nesses versos 1º e verso 2, mesmo em apuros, ele se volta para Deus. O profeta, então, que se dispôs para fugir da presença de Deus, agora encurralado por Deus, agora numa situação complexa, depois de 3 dias e 3 noites, porque esta oração não aconteceu na hora quando ele estava se afogando. E nós sabemos disso porque no finalzinho do capítulo 1, já disse que ele ficou 3 dias e 3 noites. Depois foi que veio a oração, vieram as convicções depois do sofrimento, depois do deserto, depois do estreito, depois de uma condição de encurralamento. Agora ele compreende e agora ele ora ao Senhor. Depois então de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele se entrega à oração. E é interessante, queridos, que Jonas ele não orou quando ele descia a Jope para comprar a sua passagem. Ele recebeu a voz do Senhor: vá para Jope, compre a passagem e vá para Nínive. Ele não fez a mínima oração. Muito parecido com a gente às vezes, que a gente vai fazer as coisas, vai comprar algo, vai resolver algo, decidir algo, e a gente não ora. Oração zero. Não, está tudo favorável, eu vou fazer. Ah, está favorável? Então, ótimo. Deus está no negócio. E assim nós adentramos, e assim nós andamos às vezes. Ele também, irmãos, não orou quando ele foi comprar a sua passagem. Ele não orou quando estava indo, não orou para quando foi comprar. Imagina o coração daquele homem, frio espiritualmente, de chegar no guichê, lá do porto de Jope, e ele saber que a ordem era para ir para um destino. Ele disse: eu quero a passagem para outro destino. É muito corajoso. Ou é muito insensível de ouvir da parte de Deus algo e desobedecer. Mas, amados irmãos, Jonas também não orou quando a tempestade assolava o barco. O desespero, todo mundo, cada um rogando ao seu próprio Deus, e ele de boa, calado na dele, seco. Mas, meus irmãos, todavia, só depois de ser engolido pelo grande peixe nas profundezas do abismo marítimo, Jonas então orou. E há um pregador inglês chamado William Law. Este homem disse: aquele que aprendeu a orar. Quando ele fala aprender a orar, não é que você não sabia e agora você sabe fazer. Mas o aprender a orar aqui é aquele que agora coloca a oração em prática, aquele que de fato ora, que entende os efeitos da oração, que entende a magnitude
que é este instrumento, esse elemento de ligação da nossa vida, do nosso coração com o Senhor. Aquele que de fato entende isso, ele aprendeu o maior segredo de uma vida santa e feliz. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vamos aprender a buscar o Senhor em oração, a nos entregar, porque oração, irmão, é alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. Não é fazer com que Deus ele mude para o meu bel prazer. Não é isso não. Não é colocar Deus no canto da parede e dizer: Senhor, o Senhor agora vai responder. Não é assim. É o contrário. É: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso da tua ajuda, da tua orientação. O livro de Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Só isso. E a gente não pede, simplesmente a gente quer resolver. Nós nos achamos sábios demais. E queridos amados, temos a oportunidade, queridos, de sermos diferentes de Jonas. Aprender com esta narrativa de Deus soberano. O Deus supremo está acima de todas as coisas. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos abençoa, é Ele que determina, é Ele que traça para nós uma caminhada, uma trajetória. É Ele que nos envolve com seus braços de graça, é Ele que nos salvou, é Ele que nos voltará para buscar a sua igreja, é Ele que nos sustenta. E precisamos, irmãos, aprender com Jonas, com essa história, para que a gente faça diferente e a gente ganhe tempo com isso. Observe ainda, irmãos, que mesmo Jonas no ventre do peixe, Deus ouviu a sua oração, numa demonstração e numa ratificação que não há limites para que ele haja. Porque no Salmo 139 diz: se eu descer ao mais profundo abismo, lá Ele também estará. E eu creio nesse Deus que adentra portas, que adentra situações, que adentra em gaveta de tribunal, que adentra em mentes perturbadas, que resolve situações que humanamente falando não se tem solução. Eu creio nesse Deus. Esse Deus que não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo por Jonas. Naquele tempo não tinha submarino. O primeiro foi esse. Alguém que entrou numa cápsula e nadou por debaixo d'água 3 dias e 3 noites. Isto é incrível. Só Deus soberano e supremo é quem tem poder para fazer isso, irmãos. Amém? Nos versos 3 e 4, Jonas então, ele reconheceu a soberania de Deus. Ele se rende completamente. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas, elas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Amados irmãos, no cativeiro da morte agora, Jonas viu a mão de Deus em tudo o que lhe acontecera. Observe então que foi aquele que fez soprar fortes ventos naquele barco. Foi o Senhor quem fez isso. A intervenção de Deus começou ali. A viagem parecia tranquila, saindo de Jope para Tarsis. Beleza. Ele foi até para o porão do barco. Capítulo 1 nos diz isso. E ele agarrou no sono e foi dormir tranquilo. Tudo certo. Aí Deus diz: agora é a hora de eu balançar o barco, viu? Chegou a hora de eu entrar na sua história para poder consertar a lambança que você fez. Então foi Deus que mandou aquela tempestade. Ele sabia. A confusão grande naquele barco, perda das coisas, o povo jogando suas malas no mar para o barco ficar mais leve. Situação de pavor, de tristeza, de angústia, de desespero. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem usou os marinheiros para lançar fora Jonas, diante de uma consequência, de uma consciência, melhor dizendo. Foi Deus então que fez o profeta reconhecer que as circunstâncias não eram ocasionais, mas eram providenciais.
Jonas disse: me jogue no mar para que o mar se acalme. Não foi uma circunstância solta na existência, não. Havia propósito, havia providência para que o navio não se afundasse. E meus irmãos, o Senhor às vezes nos lança nas profundezas, nos lança no mar agitado, para reconhecermos a profundidade da nossa desobediência em muitos momentos e a sua providência em nos preservar. Observe ainda que dos versos 5 até o verso 8, Jonas ele reconheceu as consequências da sua desobediência. Observe ainda que o poder de Deus em seu favor, ele é presente, e a sua misericórdia alcança a vida de Jonas. Meus irmãos, eu passo a imaginar quão coisas angustiantes Jonas ele viveu naquele instante, naquele momento. Observe a leitura do verso 5 até o verso 8. As águas me cercaram até a alma. E ele utiliza linguagens aqui figurativas e bem interessantes. Assim como os salmos foram escritos. Muita poesia. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha alma subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Verso 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Amados irmãos, olhando então para esta porção, do verso 5 ao verso 8, angustiantes consequências vividas pelo profeta, ele pagou muito caro por isso. Graças a Deus que ninguém aqui nunca passou por afogamento, mas é uma sensação horrível, uma sensação de impotência, querer respirar e não poder, querer buscar oxigênio para os pulmões e não ter, e olhar para os quatro lados, norte, sul, leste, oeste, não tem terra, não tem socorro, não tem ninguém, só água agitada e ventania, tempestade. Isso é um momento, queridos, trágico, um momento difícil, onde consequências, elas foram vividas por aquele profeta, consequências que foram vividas, que foram de fato angustiantes para a sua alma. Observe que as águas, ele diz que cercaram a sua alma, ele ficou de fato sem ter nenhuma chance de sobreviver, mas ele diz que o abismo rodeou ele e as algas marinhas enrolaram-se em sua cabeça. Imagine a sensação de estar se afogando e ainda ter algas, que são aquelas vegetações que são escorregadias e são firmes, e elas agora se enrolaram na sua cabeça, dificultando ainda mais quem sabe, uma busca por um nado, algo desse tipo. Observe ainda, queridos, que ele desce até os fundamentos dos montes, ele desceu até a terra, até o fundo. Não tinha como voltar, porque o Senhor fechou os ferrolhos que estavam atrás dele, ou seja, não tinha volta. Situação complexa, situação difícil. Ele compreendeu ali claramente que o Senhor o fez viver esses momentos para fins específicos, uma mudança de rota na sua própria vida, para compreender que nós só temos uma alternativa, irmãos: obedecer ao Senhor. É a melhor de todas, é essa que nós precisamos optar. Obedecer ao Senhor a qualquer preço. Nós ouvimos na pregação de domingo passado o pastor Tiago César falando sobre o coração obstinado dele, de não querer pregar para Nínive, ele queria pregar para Tarsis, ele queria escolher para quem ia pregar. A raiva do povo de Nínive, porque o povo era um povo ruim e perverso. Se o Senhor mandou, obedeçamos. Nem sempre as coisas da nossa vida serão tudo como a gente quer,
Porque quem tem propósitos estabelecidos é o Senhor. Se Ele mandou, vá. Se não tem picanha, só tem bife do olhão, como é chamado. Aceite. Se não chove, peça a Deus sustento. Mas, Senhor, eu quero aquele. Aí o Senhor vai dizer, mas não está nos meus planos que aquele é para você. Então se aquiete, que aquele que eu separei para você vai chegar. Não se apresse. Não tome atitudes precipitadas. Não compre a passagem para um destino diferente. É assim, irmãos, que funciona. E a nossa vida então com Deus, ela precisa ter isto muito claro no nosso entendimento. É melhor a gente obedecer do que partir para um sacrifício assim, de angústia, desespero, de lágrimas, de dor. E queridos amados, a estrada da vida cristã, ela é bem sinalizada. Observe muito isso aqui. Um comentário de um pastor americano. Quando ele diz a estrada da vida cristã, ela é bem sinalizada. Deus, em sua graça, nos concede várias placas de advertência. Essas placas de advertência estão nas Escrituras Sagradas. Todavia, se não lemos essas advertências, se não prestamos atenção às advertências, nós temos que enfrentar a fúria de uma tempestade, ou o ventre do abismo, e às vezes não tem volta. No verso 9, então, queridos, Jonas muda completamente a sua cosmovisão de quem Deus é. No verso 9, ele diz, mas com a voz do agradecimento, prestem atenção nesta palavra, pelo favor imerecido que ele recebeu do Senhor. Ele diz, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Agora a cabeça de Jonas está totalmente modificada. Jonas agora, ele entendeu o recado, ele entendeu a provisão, entendeu a graça, entendeu a misericórdia, ele entendeu o favor do Senhor na vida dele. E meus irmãos, essa não é somente a declaração central no livro de Jonas, mas essa é a declaração central da Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? O Senhor é quem nos salva. Somente Ele é quem tem poder para nos salvar. Mais nada e nem ninguém. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores no seu tempo, ele disse que Jonas aprendeu esta frase de boa teologia em uma faculdade estranha. Ele diz ainda que muitas grandes verdades de Deus devem ser aprendidas com dificuldade. Essas verdades devem ser queimadas em nós como um ferro quente da aflição. Caso contrário, não as receberemos verdadeiramente. Então, se nós não aprendemos a ouvir a voz do Senhor e entender que a verdade dele é a verdade que deve queimar no nosso coração, nós jamais vamos absorver e compreender a vontade do Senhor. Observe, queridos, ainda que, além do mais, Jonas, ele prometeu o que votei, pagarei. Ele faz promessas. Não sabemos que votos são esses, mas certamente nestes votos inclui a volta a Nínive para pregar para os mais de 120 mil habitantes daquela cidade, conforme o capítulo 4 ele nos apresenta. Agora o Senhor pôde contar com Jonas dentro dos propósitos da sua vontade. A oração de Jonas, irmãos, apresenta traços de profunda e emocionada gratidão e seu arrependimento implícito nesta oração, de que agora ele compreende o que era que Deus queria e da forma que o Senhor trabalha e é na sua supremacia, na sua forma soberana de ser. Deus, irmãos, não representava primazia para Jonas até que ele mergulhasse no mar. Observe ainda que primazia quer dizer priorizar. Primazia tem a ver com priorizar.
Jonas não priorizou a voz do Senhor, não considerou e não valorizou a ordem, ao chamado que o Senhor estabeleceu. Como então, irmãos, nós nos vemos como servos que têm como premissa a primazia a Deus? Todo cristão, ele tem uma premissa. Em primeiro lugar na minha vida está Deus. Prioridade. Deus é a minha primazia. Deus é em primeiro lugar. Nós fomos feitos por Ele e para a glória dEle. Então Ele está no topo das nossas prioridades. É para ser assim. É assim que a palavra nos ensina. E observe, queridos, que temos de fato dado o devido valor com todo o nosso coração em tudo que nós temos aprendido a dar esta primazia ao Senhor. De fato, o Senhor tem primazia na nossa vida, nas nossas relações, na nossa forma de viver. Será que Deus tem primazia no nosso casamento, para quem é casado? Será que Deus tem primazia, jovem, nos seus desejos, nas suas vontades? Tem primazia no seu dinheiro? Deus tem primazia na oportunidade de trabalho que Ele deu a você? Será que Deus tem primazia no seu tempo? Será que Deus tem primazia no seu culto, quando nós nos ajuntamos para cultuar a Ele? Será que podemos dizer com propriedade: a Ele a glória eternamente? E assim, queridos, no verso 10, entra então agora a resposta do Senhor. Uma resposta em atitude. Não é uma resposta dita a Jonas, mas a resposta daquilo que Jonas então apresentou ao Senhor depois de 3 dias e 3 noites. O Senhor falou ao peixe, e este, o peixe, vomitou Jonas na terra. Queridos amados, finalmente a viagem de Jonas chega ao seu destino. O destino que o Senhor havia estabelecido para ele. Agora sim, agora Jonas está nos trilhos corretos. O Deus soberano o transportara para a praia de Nínive. Ele aparece lá. Imagino ele quando sai daquele estômago, daquele marítimo, daquele peixe, e se encontra com o primeiro habitante da terra. Eu estou aonde? Digo, tu está em Nínive. Imagino 3 dias depois e 3 noites sem comer, sem beber, porque na barriga do peixe não tem nada disso. Não tem luz, não tem lugar confortável para estar, um lugar seco para deitar. 3 dias de fome e de sono e de incertezas. Ele não sabia para onde ele iria, o que iria acontecer com a vida dele. A sua oração de desespero e de gratidão era: eu vou me consertar com o Senhor, porque eu acho que eu vou morrer de verdade, engolido por esse peixe. E eu vou aqui, e de repente, náuseas acontecem naquele peixe, e ele vomita Jonas. E quando ele se dá: agora eu estou em Nínive, eu estou agora dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para mim. E meus irmãos, Deus fez com que tudo convergisse para esse desfecho. Jonas vá para Nínive, aquilo que está no primeiro verso do capítulo 1. A ordem dada a Jonas poderia ter sido obedecida de forma muito tranquila, mas ele queria dar uma volta grande, e Deus deixou ele dar essa volta bem grande. Depois Deus pegou ele de uma forma incrível e colocou ele de volta onde era para ele estar. Mas, meus irmãos, observe, diante de tudo isso que nós lemos aqui, o capítulo 2 de Jonas não fala somente sobre uma oração, sobre um estado de desespero, de agonia, não. O capítulo 2 não fala, então, da fuga, ou das consequências da fuga de Jonas, ou do seu arrependimento. Muito mais do que isso, irmãos. O capítulo 2 de Jonas traz um aspecto teológico impressionante para as nossas vidas. O capítulo 2 de Jonas, irmãos,
é uma história não somente sobre a salvação de Jonas, mas ela é também uma história sobre a nossa redenção, sobre a nossa salvação. A história de Jonas, a experiência dele então dentro do peixe, representa algo muito maior do que apenas isso, que foi capaz de perceber. Jesus deixou isso muito claro quando falava em Mateus capítulo 12, verso 40. Jesus mesmo dizendo, no seu discurso, ele falou: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Jesus citando Jonas dentro de um aspecto redentor. Observe que hoje pela manhã, quem esteve presente aqui deve estar muito lembrado dos 4 pilares da teologia: criação, queda, redenção, consumação. Observe, querido, que a ressurreição de Jesus foi um marco na nossa história, na história de graça, de salvação de um povo. Jesus então é tipificado no livro de Jonas, o mesmo Jonas que esteve guardado 3 dias e 3 noites, é comparado a Cristo, que passou 3 dias e 3 noites no túmulo, na sepultura. Observe ainda, queridos, que ambos eles foram aprisionados pelo mesmo tempo, 3 dias e 3 noites, e foi com o objetivo claro de salvar eleitos. Jonas, ele quando saiu do peixe, a graça bendita resgatou não só do peixe, mas resgatou os eleitos que moravam em Nínive. Quando Jesus então sai do túmulo, ele saiu também para resgatar todos os eleitos, pelo poder do evangelho, da pregação da palavra. Existe uma similitude nesses dois acontecimentos. A história vivida por Jonas e a experiência vivida também por Jesus, homem, naquele momento de morte, tem algo muito importante e relevante nesta correlação de um significado redentor. Quando Jonas existiu, não existia a figura de Cristo. Eles não foram contemporâneos. Mas o que aconteceu com Jonas foram luzes, sombras daquilo que aconteceria na pessoa de Cristo. Jonas foi instrumento para o resgate de uma cidade inteira. Jesus, na sua ressurreição, foi o resgate de uma vida inteira, de todas as nossas vidas, de todo o povo que fazia parte do povo dele, que faz parte do povo dele, até que ele volte. E meus irmãos, para concluir então esta noite de reflexão e partirmos para os outros, enquanto nós, irmãos, não tivermos paixão por esta primazia de Deus, a nossa vida, ela não poderá ser vivida para a glória de Deus. Deus, ele precisa ser exaltado em nós, através da nossa vida. Nós somos feitos para a glória dele. Mas como é que eu vou glorificar a ele, se ele não é primazia na minha vida? Se ele não tem a prioridade na minha vida? Se eu não compreendo a sua soberania sobre a nossa vida? Como é que essa equação dá certo? Essa conta não fecha. Eu preciso me render a este Deus soberano. Eu preciso, de fato, viver a humildade que o discípulo ele precisa ter do Senhor. De dizer, olhe, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e vem e segue-me. Isto, irmãos, é a compreensão clara
de que nós dependemos unicamente dele, que ele é soberano, a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele conhece o tempo certo de agir. A melhor oportunidade é a dele. É o momento certo. Muitas vezes a gente tenta, portas fechadas. Deus sabe por quê. Sem menos a gente esperar, aquela porta se abre e a gente fica maravilhado. Porque Deus trabalha assim. Eu preciso entender isso. Eu preciso me curvar a estas verdades. E meus irmãos, enquanto as particularidades dos atributos de Deus não forem compreendidas, ao invés de serem meramente generalizadas, seremos privados de um redirecionamento das nossas vidas. Quando nossas vidas estão sem direção nenhuma, quando a gente está errando o alvo o tempo inteiro, é porque nós não entendemos e não conhecemos quem é Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se tem algo que a gente precisa ter como objetivo, é conhecer quem é o Senhor. Eu preciso conhecer cada vez mais. Moisés, ele disse: Senhor, eu não quero nada, eu quero te conhecer. Moisés queria conhecer o Senhor. Deixa eu te ver, Senhor. Você não pode me ver, Moisés. Faça o seguinte, vá lá na pedra. Você vai ver minhas costas. E Deus, de uma forma materializada, lá na penha, na pedra, Ele se mostrou ali, só as costas. Você não pode me ver. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Esse texto tem sido modificado nos nossos tempos. É assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero somente as tuas bênçãos. Me dê, Senhor, eu quero conquistar. Eu vou semear para o Senhor me dar. Não é isso. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Alguns talvez cheguem a usar até terminologias certas, mas não o verão em verdade. Em verdade não verão, porque não o conhecem. Não poderão falar dele para os seus filhos. Não poderão testemunhar de quem é ele verdadeiramente, porque não conhecem. E é por falta deste conhecimento que muitos padecem. E a palavra de Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Precisamos, irmãos, buscar este Deus soberano, conhecê-lo de verdade. Se cairmos mortos, que nós morramos executando uma missão. Qual é a missão? A missão de conhecer o Senhor. Se temos 20 anos pela frente de vida, 30, 40, que vivamos todo esse tempo cumprindo esta missão de conhecer quem é o Senhor, de nos entregar completamente. Assim a palavra diz, queridos, que nós então devemos adotar essa postura. John Stott, de uma forma mais diferente, ele diz que estejamos nós mais satisfeitos nele, pois assim ele será mais glorificado em nós. E se nós somos e existimos para a glória dele, assim deve ser. Não compre passagem para Tarsis, compre a passagem para Nínive. Deus é soberano. Para salvar Jonas, Deus providenciou um peixe. Para nos salvar, Ele providenciou um substituto, Jesus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus deve ter a primazia nas nossas vidas. A Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.